Que abençoasse e viesse usar a pessoa que fosse ministrar nesta noite. Então torna a reforçar esta oração, meu Senhor. Venha usar a tua serva de uma forma tremenda, como o Senhor já usou outras vezes. Como esta noite, aquilo que o Senhor quer falar, venha falar aos nossos corações. Se o Senhor for usar a tua serva com repreensão, aqui estamos. Como filhos obedientes e tementes, iremos ouvir a tua repreensão. Mas se o Senhor quiser alegrar os nossos corações, que assim seja, meu Senhor. Mas que seja feita a tua vontade, o teu querer e o seu poder seja manifestado. Reveste e guarda a tua serva do alto da cabeça à planta dos pés. E que usa ela, meu Senhor, de uma forma tremenda. Como muitas das vezes já orei pelo teu servo e vou repetir esta oração pela tua serva. Pai, eu peço a ti que envie um anjo com antenaz de brasa do altar para tocar na ponta dos lábios da tua serva. E a sua palavra venha arder em nossos corações como uma chama viva. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria estar aqui. É motivo de alegria hoje para a glória do nosso Deus. Deus me deu mais uma oportunidade de poder estar aqui na seara do Senhor, fazendo a vontade dele, porque sempre é por ele e para ele, sempre, todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, visitante, a nossa irmãzinha da nossa irmã Kátia. Seja bem-vinda à casa do nosso Pai, do seu Pai. Sinta-se à vontade neste lugar. Aleluia. Sem demora, eu gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra que o Senhor falou no meu coração. Aleluia, que está no livro de Atos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és digno. Livro de Atos, no seu capítulo 9. Santo é o Senhor, Deus. Aleluia. Mas antes de eu compartilhar a passagem que está no livro de Atos, no capítulo 9, eu quero compartilhar também com a igreja uma passagem. Não precisa a igreja chegar nessa passagem, não. Eu só quero fazer menção dessa palavra que Deus me deu, um maná fresquinho do céu. E esse maná fresquinho é para abrir a nossa mensagem de hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra que eu quero abrir a nossa mensagem de hoje, antes do livro de Atos, no seu capítulo 9, está no livro de Joel, no seu capítulo 3. Não precisa abrir não, igreja. Eu vou fazer apenas uma menção, porque o Senhor trouxe ao meu coração. Está no livro de Joel, no seu capítulo 3, no verso 13, diz o seguinte, na parte A, não é todo o versículo, mas só a parte A, que diz o seguinte: lançai a foice, porque já está madura a seara. Levanta-te e faz a obra. E porque antes mesmo do livro de Atos, no seu capítulo 9, eu quis trazer essa menção? Porque o Senhor tem nos chamado, nos exortado, nos alertado a todo tempo que fazer a obra. Eu ainda me recordo de quando o evangelista trouxe uma mensagem muito forte sobre o fazer não é viver, ou sobre viver não é fazer a obra. Mas quando o Senhor tem falado que a seara está madura, Deus tem falado, e a evangelista fez menção à obra social, que é ainda uma gotinha no oceano do que Deus quer para a nossa vida sobre a obra de Deus. A gente entende que a obra de Deus começa na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com as esposas, os parentes. Essa é a primeira obra que a gente tem que cuidar, zelar. Por quê? Porque eu me recordo que o pastor Tiago ministrou a respeito disso também ontem, que não adianta eu edificar um castelo fora da minha casa se a minha casa está com os muros destruídos, está com os muros rompidos, há brechas abertas para o inimigo bombardear toda a minha família. Então não adianta eu chegar e falar: eu vou à seara
Senhor, porque Ele me chama à seara, mas a seara é o meu lar. A seara são os meus filhos. A seara é toda a minha família e parentela. Esses são os que eu preciso garimpar para Cristo logo. E mesmo que eles ainda não queiram, eu não posso cessar de orar. Eu não posso parar de orar, não. Porque enquanto a vida é esperança, a Bíblia diz isso. Se ainda há vida, não desista. Se ainda há fôlego de vida, ainda há salvação. Então a gente precisa entender que não importa o que vemos, importa o que cremos. A palavra diz que a gente precisa trazer à existência aquilo que não existe. Como vamos trazer à existência aquilo que não existe se não acreditamos muitas das vezes que o Deus que opera no oculto, no profundo, no escondido, pode mudar toda a trajetória da nossa vida? Se todas as vezes estamos orando e aquela oração muitas das vezes a gente não vê resultado, ei, não quer dizer que ela não é recebida. Muitas das vezes está faltando apenas uma frase, apenas uma vírgula, apenas uma observação para que tenha um contexto a sua oração. Eu tenho entendido durante a minha caminhada com Cristo, porque por mais tempo que a gente tenha de evangelho, quer dizer que a gente precisa aprender mais. Por mais que a gente ande e caminhe, a gente aprende mais, porque a cada dia a palavra do Senhor não se renova. Então todas as vezes que eu procuro me aprofundar mais na palavra, maiores são as lutas. Eu acredito que todos vocês passam por isso. Todos vocês vão passar em um momento da caminhada de ver, e quando o Breno louvou aqui, eu louvei com ele, eu não queria louvar, e quando eu sentei ali, o Espírito Santo falou. E quando tem aquela frasezinha que diz: ninguém pode te levantar e ninguém pode te ajudar. Quantas vezes na nossa vida aconteceu isso? Da gente procurar para nos ajudar ou para nos dar uma palavra e a gente não conseguir. Mas aí o próprio louvor diz: mas se Deus tem um plano contigo, tudo pode acontecer. Eu estou parafraseando o louvor. Se Ele tem um plano na nossa vida, é claro que Ele tem. Ele tem plano para todos. Todos. Não tem exceção. Não tem acepção. Quem faz acepção somos nós. Somos seletivos. A gente é seletivo em tudo. A gente diz que não é não. Quando o dia 20 foi do sábado, dia da consciência negra, e a maioria das pessoas dizia: eu não sou racista, eu não sou preconceituoso. Basta 2 jovens encostar perto de você, um branco e um negro, automaticamente o nosso cérebro perto do branco vai ficar naturalmente, mas perto do negro você segura a bolsa. É automático, porque a sociedade impôs que o negro é marginalizado e o branco não. Mas nós sempre temos essa ideia de que não somos preconceituosos, não fazemos seleções, não fazemos panelinha, não. Precisamos todos os dias pedir a Deus que nasça em nós um pouco mais de Jesus. Por quê? Porque Ele sim não fez acepção. Ele sim sentou no meio daqueles que precisavam dele, porque Ele sabia que ali podia haver salvação. Não para aqueles que achavam que sabiam, não. Ele foi para aqueles que não se sentiam dignos de estar com Jesus. Por isso que todos os dias a gente tem que se sentir indigno. Porque quando nos sentimos dignos, a gente se sente soberbo. E quando a soberba chega, Jesus não está mais no negócio. Todos os dias a gente tem que se sentir como menor. A gente tem que se sentir como que não sabe. Porque Jesus, Ele não procura aquele que sabe. A Bíblia diz que Ele capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados. Então não é a teologia, não é o que eu sou melhor, em quem eu sou melhor, não. Ele me escolheu no que eu não sou melhor para me aprimorar. Porque no que eu sou melhor eu já sou boa. Ele pode usar isso para a obra dele. Mas o que eu não sou melhor, Ele está me aperfeiçoando. Por quê? Porque todos nós precisamos dele. É naquilo que a gente é ruim. É naquilo que nos falta. É nisso que Ele está nos lapidando. Porque o que a gente é bom, Ele já colocou em nós. O que a gente é bom, Ele usa na obra dele como Ele quer. Às vezes a gente até diz que não, que rock trabalha com eletricidade. Aí alguém vai dizer assim: não tem como a profissão de rock usar na obra de Deus. Tem sim.
É fazer na instalação da igreja? Não, está até precisando. Não é. Mas no lugar onde ele for chamado, ele tem que ser luz e sal. Glória a Deus. Para quando ele colocar o pé naquela casa que está tendo tribulação e guerra, paz reine. Glória a Deus. É dessa forma. Não importa, às vezes você é manicure, às vezes você é cabeleireira, você trabalha no salão, você trabalha em domicílio. Quando você chegar, o ambiente precisa ser mudado. Entrando no contexto da palavra de Atos 9, vamos lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso 36 diz o seguinte: aleluia. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se dizia Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com ela. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão curtidor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração hoje. Eu já até ministrei essa palavra no encontro de mulheres. E eu disse: por que o Senhor quer falar com esse povo sobre Dorcas? E aí, logo depois, o Senhor veio me trazer essa palavra, e eu vim entender que a seara está aí. E eu só vim entender quando ele me deu esse versículo que está em Joel 3,13. A seara está madura, nós precisamos fazer a obra. E quando eu citei Roque, não estava nem no meu pensamento, veio do Espírito Santo a profissão de Roque. E quando o Roque chegar para fazer o seu serviço, Roque chegar e fazer a diferença como um servo de Deus, para que as pessoas vejam Roque como um homem de Deus, não pelas vestes, não pelo dicionário crentez. Aleluia, está repreendido e bênção, porque hoje todo mundo fala. Mas pela conduta de Roque como um profissional íntegro, não roubador, não manipulador, como um homem de Deus, não pelo falar, mas pelo agir, e as pessoas enxergarem algo diferente em Roque, que em outros profissionais como ele não encontrem. A referência de Cristo na vida de Roque. Glória a Deus. E Dorcas, quando a gente observa a partir do verso 36, vem falando que havia uma discípula chamada Tabita, ou Dorcas, que quer dizer gazela. Só que Jope era uma cidade portuária, e aparentemente nos meus estudos eu tinha observado que provavelmente Dorcas, ela veio ser evangelizada por Filipe. E Filipe, ele não era um evangelista. Filipe era o quê? Um diácono. Observe, muitos de nós às vezes fomos separados para algo em uma obra, mas isso não quer dizer que a gente não venha fazer outras coisas, porque Deus nos usa onde a gente estiver. Felipe foi separado, assim como Estevão e mais 6, porque foram 8 homens. Foram 8 homens separados. Foram 8, não foi pastor, foram 7. Separados, não importa, não me lembro se foi 7 ou 8. Pronto. Então eles 2 e mais 5 foram separados para o diaconato. Como assim? Cuidar dos órfãos e das viúvas, porque o ministério dos apóstolos era aquele ali, ó, na oração, e o ministério da palavra. Atos 6:4.
Então eles não tinham como cuidar do ministério da palavra e também dos órfãos e das viúvas, porque esse era o ministério que Jesus ensinou a eles, para deixar todos bem amparados. Então eles nomearam os diáconos, e Filipe era um desses diáconos. Tanto Filipe quanto Estevão foram destaque. Por que destaque? Porque além de serem homens de boa fé, homens de uma boa reputação, eles eram homens cheios do Espírito Santo, mas muito cheios do Espírito Santo. E saíram não só para alimentar os órfãos e as viúvas, mas também a pregar, evangelizar, ganhar almas para Jesus. E provavelmente essa mulher, essa discípula chamada Dorcas, foi evangelizada por Felipe nessa cidade portuária que se chama Jope. Então, quando fala que ela era uma discípula, não quer dizer que ela era apenas uma seguidora. Era alguém que se destacava em seguir os passos de Jesus. E é tão bom quando a gente é chamado pelo nosso título, né? Pastor, missionário, evangelista. Mas discípulo, quase nunca a gente ouve ninguém ser chamado de discípulo. O título de discípulo hoje já é deixado de lado. Mas seria orgulho para todos nós sermos chamados de discípulos de Jesus. Porque a única mulher na Bíblia chamada de discípula foi ela. Porque essa mulher, ela fez diferença onde ela estava. Mas se a gente for procurar na Bíblia alguma referência sobre Dorcas, vocês não vão achar. Vocês não vão saber quem são os pais de Dorcas, se ela casou. Só fala dela nesse pequeno momento. Quando você vai fazer uma pesquisa mais profunda, você não vai achar muita coisa sobre Dorcas. Só uma coisa, que ela era discípula. E ela fazia boas obras. A palavra foi referência dela que diz: ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Hoje a gente fala em esmolas, a gente pensa que é pegar aquelas moedinhas e dar, né? As pessoas que moram na rua e tudo. Mas naquela época, dar esmolas era como se fosse uma oferta. Todos eles já tinham o hábito de separar uma oferta, e quando chegava na frente do templo ou em um determinado lugar, dava esse dinheiro como esmola. Então esmola hoje é pejorativo, mas naquela época era a oferta que aquelas pessoas recebiam para se manter naquele lugar. Então ela era cheia de boas obras. Mas Dorcas, ela não se preocupava com isso. Ela não se preocupava com isso. E quando a gente procura saber o com que Dorcas, ela se doou, e por isso ela foi chamada de mulher de muito boas obras, é que Dorcas, ela abençoava aquelas viúvas daquele lugar com os trabalhos das suas mãos. Dorcas era costureira. E quando eu li a primeira vez, há muitos anos atrás, eu estudando a Bíblia, e eu li a história de Dorcas, eu me emocionei que minha mãe, além de ser, né, trabalhar com flores, minha mãe também é costureira. E fez passou um filme na minha mente. Mas Dorcas aqui, eu não quero ir nessa história familiar, mas a história de Dorcas, ela é emocionante, porque quando Dorcas morreu, a palavra fala bem claramente aqui, aconteceu no verso 37, que enfermando ela morreu. Quando ela morreu, levaram ela para um lugar alto. E quando a gente observa, toda aquela população ali daquela área circunvizinha se contristou com a situação dela, principalmente as viúvas. Principalmente, por quê? Porque vem falando logo depois, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem falando, vamos aqui, deixa eu ler aqui que senão eu me perco. Que aqui vem falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ler logo depois do 37, que aí a gente fica. E como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou falar que vocês já sabem dessa história. Dorcas, ela fazia túnicas e peças íntimas para aquelas viúvas. E ela abençoava essas mulheres com o trabalho das suas mãos.
ela abençoava essas mulheres. E pelo que a gente vê aqui, não eram poucas mulheres, mas ela abençoava. E eu acredito que não era só com o trabalho das suas mãos. Se você observar, cada um de nós aqui temos um talento. E muitos de nós temos uma profissão. A irmã Cátia, eu sei que sabe fazer pizza, além de outras coisas, mas ela sabe fazer pizza. Já a irmã Valquíria já sabe fazer outra coisa, irmão Roque, pastor. Cada um tem uma coisa aqui. Quando a gente reverte o que a gente sabe fazer em prol de alguém, não estou nem falando do reino, da obra de Deus, mas em prol de alguém, a gente se sente bem. Imagine quando a gente faz disso um hábito de vida. O hábito de vida de Dorcas era fazer roupas, túnicas e roupas íntimas para essas mulheres, para essas viúvas, essas pessoas que ficavam à margem da sociedade, que não tinha quem pudesse sustentá-las. Por isso ela era tão amada. Não só as esmolas que ela dava, que eram as ofertas, mas também o tempo que ela se dedicava a fazer cada peça. Eu fico imaginando lá naquele tempo, lá na história, ela costurando cada peça com todo esmero, com todo carinho, e pensando em cada mulher que ela iria presentear com aquela túnica, e fazendo com todo amor, com toda dedicação. E eu acredito que o Senhor se alegrava daquela dedicação que ela fazia. Eu imagino Deus se alegrando, vendo que, dizendo assim, ó, olha o esmero que ela faz com todo carinho e cuidado. Não é para o seu próprio reconhecimento, mas é por amor a almas. E Dorcas, naquele momento, quando ela morreu, você observa a mobilização. Não foi só das mulheres. Se você observar, a palavra fala varões. Vocês observam? Não foram as mulheres que foram atrás de Pedro, foram os varões, porque souberam que Pedro estava numa cidade próxima e foram atrás de Pedro. Algumas pessoas até especulam que foram atrás de Pedro para que Pedro fosse consolá-los, mas eu acredito que eles tinham fé que Pedro podia fazer algo pela vida de Dorcas. Por isso chamaram Pedro e pediram que Pedro não demorasse. E assim Pedro fez. E o que eu acho mais interessante é que esse episódio de Pedro foi o primeiro episódio de um apóstolo do Senhor Jesus de ressuscitar alguém. E Dorcas foi essa mulher presenteada. Pense que alegria para todas essas mulheres quando Pedro chegou. E elas estavam desesperadas, porque fala a palavra que elas cercaram Pedro com as suas túnicas na mão, mostrando, olha o que ela fez aqui, ela fez por mim, ela fez aqui por amor. Eu penso em tantas coisas que a gente pode fazer e não faz. E eu não falo por vocês, eu falo por mim, porque eu sei o que eu posso fazer e não faço. Eu sempre lembro quando o próprio apóstolo Paulo, ele fala que aquilo que eu devo fazer eu não faço, mas aquilo que eu não devo, essa sim eu faço. Porque tem tantas coisas que podemos fazer, mas a gente sempre coloca empecilhos. Mas Dorcas não, igreja. Às vezes o nosso talento, sabe qual é? É louvar. E não precisa de um microfone para você louvar. Tem pessoas em leitos de hospitais que querem ouvir a sua voz louvando. Você não vai precisar de plateia, apenas alguém precisa ouvir sua voz louvando. Glória a Deus. Às vezes você é um intercessor, e na maioria das vezes o intercessor fica nos bastidores. Tem vidas necessitando do seu clamor para que a presença do Espírito Santo adentre em quartos escuros, em celas frias. Glória a Deus. E tantas vezes estamos nos prendendo a coisas terrenas e deixando, sabe, o reino, a seara. Eu não vou esquecer dessa frase. Eu não vou esquecer. Eu vou trazer isso para a minha vida, porque eu sempre vou lembrar disso. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Igreja, não tem mais tempo para a gente. Não tem mais tempo para a gente pensar em desistir, ou pensar em tomar outro rumo para a nossa vida. Vamos tomar como exemplo Dorcas. Dorcas, ela vivia em prol de coisas simples. Ela tentou mobilizar ou mudar a situação daquelas mulheres na sua região com o que ela podia.
Às vezes você não tem condições de dar 10 quentinhas, mas se você der uma, tenha certeza que não vai lhe faltar esse alimento. Às vezes você não tem condições nem de dar quentinha, mas você pode dar um pão. E quantos precisam de um pão e você tem e você não dá? Às vezes a igreja não é nada material. Às vezes a pessoa só precisa de que você diga assim, ó, eu vou orar por você hoje. Eu posso orar por você hoje? Dorcas fez a diferença naquele lugar. Por isso, a morte dela foi muito sentida. Eu ainda estava lá em cima falando com Deus. Enquanto eu estava orando, eu disse, Deus, se eu perguntar a eles se a morte deles vai ser sentida, é muito duro perguntar. Porque não é sobre morte que eu quero falar. É sobre a diferença que a sua morte vai fazer. Será que as pessoas vão viver felizes após a sua morte? Será que vão sentir falta do que você fazia após a sua morte? Como sentiam falta quando Dorcas morreu? Porque as mulheres que receberam dela as túnicas não receberam a túnica, receberam amor em forma de peças. Mas nós, se morrermos hoje, será que as pessoas vão sentir muito, clamar e chorar e pedir que o Senhor envie um discípulo dele para que nos ressuscite? Igreja, eu não estou aqui para dizer aqui a vocês, não, eu sou perfeita, não, pelo contrário. Talvez a pior de todas, que necessite mais da misericórdia de Deus, eu sou. Mas todos os dias eu peço a Deus, Pai, que eu faça diferença na vida de um. Que eu faça diferença na vida de um. Eu faço diferença. Quando eu falo das minhas filhas, eu falo filhas porque são filhas espirituais que estão em vários lugares do Brasil. Não é para me vangloriar, não. Porque quem cuida de alguém espiritualmente sabe o preço que paga. E não é fácil. Você que intercede por uma alma sabe que não é fácil, porque você passa por vários também junto com aquela pessoa, independente se ela está perto ou se ela está longe. Porque a todo tempo você não sabe como é que aquela pessoa está, mas porque eu sei que às vezes nem eu estou bem, eu estou precisando que alguém ore por mim. Aí vem um e diz, pastora, por favor, ore por mim. E aí eu preciso deixar o meu problema de lado para orar por ela. Aí eu digo, Senhor, no meio da oração dela eu já estou falando do meu problema. Eu digo, Senhor, perdoe, porque o Senhor está vendo que o meu problema está gritando. Mas eu quero clamar e orar pela vida dela, porque ela está precisando. Mas às vezes não é fácil a gente separar, porque automaticamente a gente acaba orando por nossas vidas. Mas Dorcas, ela usou o que ela tinha: agulhas, linha. E vocês? O que vocês têm para usar? Não é aqui dentro dessas paredes. Não é aqui. Não é aqui. Às vezes você tem um aparelho celular que muitos dizem que leva muitas pessoas para o inferno, mas salva muitas vidas. Salva muitas vidas. Porque por você não estar perto, mas você falar com a pessoa, você já está fazendo algo por vidas. Às vezes o contato físico é importante. Às vezes você não está nem se sentindo preparado para fazer. Mas quem te capacita é Deus. Se a gente for olhar para os nossos pecados, vamos percorrer os heróis da Bíblia. Vamos olhar os pecados deles também. Mas nem por isso eles deixaram de ser obedientes a Deus. Arrependidos dos seus pecados. Eles não pediam perdão e voltavam a fazer a mesma coisa. Eles se arrependiam do seu pecado. Eles não tinham remorso. Era arrependimento. E voltavam para os caminhos do Senhor. E seguia e fazia. É o que temos que fazer todos os dias, igreja. Igreja, meu pastor Florisvaldo, ele diz que ele precisa se converter todos os dias. E eu sigo o mesmo ritmo dele. Todos os dias, igreja. Todos os dias nós pecamos. Tem dias que até mais do que outros.
E tem dias que a gente acha que não peca, mas está pecando porque achou que não pecou. Igreja, o exemplo de Dorcas para as nossas vidas hoje é que diferença faremos a partir de hoje. O dia de ontem já passou. O dia de hoje ainda tem algumas horas para acabar o dia. Mas hoje ainda há tempo de você costurar uma túnica. Hoje ainda dá tempo para você dar boas esmolas. Hoje ainda há tempo de você se transformar em discípulas e discípulos do Senhor. Não é segurando o microfone. Não. Jesus nem microfone tinha. Os apóstolos também não. Ganhavam muitas almas. É só pedir ao Senhor: Deus, eu tenho os talentos que o Senhor me deu. Como eu posso usá-los? Me ensine a usar os meus talentos que o Senhor já me deu para o Senhor. E quando o Senhor fala da seara, eu estou deixando bem claro da seara, que a seara não é aqui. Os campos são lá. A seara é na nossa casa. A seara é na casa dos nossos familiares. A seara é no ponto de ônibus. A seara é no posto de gasolina. A seara é no mercadinho. A seara é na casa da vizinha. A seara é na costureira que a gente vai fazer a roupa de Réveillon. A seara é onde nós pararmos, sermos Dorcas. É costurar uma túnica ali conversando com alguém. É construir um relacionamento com Cristo através do seu exemplo. Porque é o seu exemplo que vai mostrar se você está costurando muito bem a túnica. Se essa túnica está sendo a túnica alinhavada ou costurada. Porque alinhavada, quem é costureiro ou quem já costurou sabe que o alinhavo é o preparativo para a costura. Você não pode vestir uma roupa alinhavada porque você vai dar 2 passos e ela vai se abrir toda. A costura não. A costura é mais reforçada. Então, eu acredito que quando Pedro chegou naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele foi com aqueles homens. Ele chegou naquele lugar. E quando ele chegou, todas aquelas mulheres chorando, no verso 39 diz, chorando com as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro fazendo-as sair todas. Vocês já observaram? Tanto Jesus quanto Pedro, ele não gosta de muita gente junto com ele na hora dele fazer o milagre. Assim foi com a filha de Jairo. Ele mandou todo mundo sair, só ficar os pais da menina. E Pedro, lembrando do que Jesus... Você está vendo como é bom a gente caminhar com pessoas que vai nos dar exemplo fiéis de Cristo? É que a gente acaba imitando. Agora, quando a gente não anda, a gente acaba imitando o quê? O que é errado. Mas ele, lembrando do que Jesus fez com aquela menina, ele mandou todos saírem. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que chamar a presença de Deus. Tudo que Pedro fez naquele lugar, fazendo referência ao milagre de Jesus. Pedro podia fazer de uma forma diferente? Podia. Deus podia operar? Podia. Mas Pedro queria que todos lembrassem do milagre que Jesus fez. Pedro não queria glória para ele, Roque. Pedro queria que todos lembrassem quando Jesus foi com Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Pois da mesma forma ele fez. E olha que diferente de Cristo, ele fez o seguinte: ele pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Lá também na tradução poderia dizer naquela língua, Tabita, cume, que foi como Jesus falou. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório para toda a Jope. Se Dorcas ela já era conhecida pelas túnicas que ela fazia e pelos vestidos que ela fazia. Imagine agora, toda vez que Dorcas passar, todo mundo ia dizer o quê? Olha a mulher que foi ressuscitada pelo apóstolo. Ela
ela tinha agora uma responsabilidade maior, que não só de fazer as túnicas, mas de testemunhar o que Deus fez na vida dela. Veja como o impacto de servir a Deus é importante na nossa vida. Podemos não estar passando no melhor momento, assim como eu acredito que muitos de vocês podem não estar no melhor momento da vida de vocês hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza: nós já tivemos o primeiro encontro e o primeiro impacto com Cristo. Quando o Breno cantou louvor, o louvor falava que não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E esse louvor fica reverberando na minha mente enquanto eu ministro, e Deus falando, sabe o que para mim e para você? Não importa a situação que você está agora, não importa como você está agora, mas importa apenas uma coisa: se você decidiu segui-lo, continue. Não importa se você tropeçou na caminhada, o importante é se você está caído ou se você quer levantar e continuar caminhando. Eu não vou esquecer de Davi. O Senhor faz referência de Davi na Bíblia, dizendo que é o homem segundo o coração dele. Mas quem conhece a Bíblia no Velho Testamento sabe quem foi Davi. Aí vocês podem dizer assim, mas ele era um bom jovem. Ele foi um jovem que foi cheio do Espírito Santo depois que foi ungido rei. Ele matou o leão e o urso. Ele tocava a harpa salmodiando ao Senhor sem ninguém ver. Mas quando ele entrou para o exército, ele se tornou um homem o quê? Sanguinário. Ele se tornou um homem não mau, mas guerreiro, lutador, e tramou a morte do seu rival. Foi para o lugar errado. No lugar errado, a gente sabe disso. E sabe também que houve consequência. Mas ainda assim, quando a gente quer conhecer um pouco da história de Davi, além do livro de Reis e os livros de Crônicas, eu gosto de ir para os Salmos, porque eu sempre vou ver nos Salmos Davi rasgando o coração. Eu vou sempre ver no Salmo Davi dizendo assim: Senhor, através dos seus louvores, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Senhor, os perversos me perseguem, me salva. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou rei, mas eu não sou nada sem o Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Não adianta eu ter um reino se não tiver o Senhor regendo a minha vida. É assim que a gente tem que falar. Senhor, eu posso ser a pessoa mais sucedida na minha vida profissional, na minha família está uma maravilha. Mas se o Senhor não conduzir tudo, seremos vazios. 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 E no grande dia, não teremos para onde correr. Igreja, todas as vezes eu digo a vocês, e sempre eu rodo e paro no mesmo lugar, já vou encerrar. Se não tiver o propósito da cruz aqui na vida de vocês, eu sinto muito. A gente vai juntar tesouro na terra, a gente vai ter uma vida bem sucedida, mas no grande dia a gente não sobe. E aí, pastor Tiago fala sempre, Breno também comenta isso, mas vai ter a segunda chance. Mas nem todos vão estar dispostos a morrer. Nem todos. Ser torturado, perder algumas partes do seu corpo e você vendo sangrando, e ele lhe torturando psicologicamente. Muitos não vão suportar e vão negar Jesus. Então, que toda a nossa vida, tudo que a gente fizer, tenha um único objetivo: lutar pela nossa família, para que todos possam estar na presença do Senhor. Além de lutar pela nossa família e pela nossa parentela, orar pelos nossos irmãos. Todos os que estão aqui na igreja, os que não estão, os que estão fortes, os que estão fracos, aqueles que você sabe que precisa porque está muito atribulado, esses são os que mais a gente precisa orar. Porque se a Bíblia diz que é pra gente orar pelos que amam a gente, né? É, igreja? É pra orar pelos que amam a gente, não é? É pra orar pelos nossos amigos.
nossos Que inimigos. persegue. Ah! E por que a gente não ora? Hein? A gente esquece, a gente diz que vai orar. Eu vou orar, mas na hora a gente esquece. Ou finge que esquece. Não, coloque em primeiro lugar, na pauta da sua oração, aquelas pessoas que vos perseguem, as que te querem mal, as que te caluniam, as que você até sabe que já fez trabalho de macumbaria para a sua vida. São essas que você tem que orar primeiro, para que elas encontrem Jesus. Que aí você vai ter uma alma ganha. E vai ser, ó, pedra na sua coroa. E encerrando fala: louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão, curtidor. Mas Pedro, depois que ele fez aquele milagre, o primeiro, quando a Bíblia fala o primeiro, quer dizer que outros também aconteceram. Mas o primeiro, e foi crucial ali na vida de Pedro, depois de tudo que Pedro passou, mas começou o seu ministério apostólico, já ressuscitando Dorcas. E eu acredito que Dorcas continuou o que ela já tinha começado a fazer. E eu chamo vocês, igreja, hoje a isso, a romper todas as barreiras que estão impedindo vocês de serem Dorcas. Tudo que está impedindo vocês de serem o melhor, a melhor versão de vocês para Cristo. E eu não estou falando em questão de tempo na igreja, eu falo isso, eu bato todos os dias isso. Não é você todos os dias na igreja que vai garantir a sua salvação, mas é a sua vida com Cristo da hora que você abre o olho ao acordar até a hora de você dormir. Porque você dá testemunho de quem você é com Cristo em todos os lugares que você está, não só na igreja. Porque as nossas vestes podem parecer bonitas para o homem lá fora, mas para Deus ele pode dizer: é um sepulcro caiado. E eu não quero isso, nem para mim nem para vocês. Porque Ele conhece o som dos nossos corações e sabe quem somos na ausência dos nossos irmãos. Ele sabe quem somos. Então eu te chamo para isso esta noite. Você romper os seus limites com Deus. Dê o seu melhor. E quando eu já ouvi várias vezes falarem dê o seu melhor para Deus, na maioria das vezes as pessoas pensavam que era financeiramente falando. E não tem nada a ver. Dá o seu melhor para Deus, sabe o que é? Quer que eu diga uma coisa? É você ter algo que Deus te pediu e você está negando até hoje dar a Deus. Deus não quer o que você tem. Ele quer sondar o seu coração para ver se não, quando Ele lhe colocar no muito, se você vai ser fiel. Então não tenha medo de dar a Ele que pode te retribuir muito mais do que você está dando a Ele. E eu estou falando em tempo, em dedicação e agora fazendo a obra de Deus. Muitas almas estão se perdendo porque estamos negligenciando. Eu me lembro que quinta-feira, agora faz 8 dias, que o presbítero Danilo é amigo do pastor Tiago, mas a gente não conversa nada do ministério com ele. E ele disse à igreja uma coisa que nunca o pastor Tiago abriu a boca para falar com ele, nem muito menos eu. Ele disse: se vocês amam esta obra, ajudem esta obra. E eu não sei se todos que estavam entenderam o que ele quis dizer com isso. Ele não falou em recurso financeiro apenas, porque recurso financeiro precisamos, mas ele fala em ser atalaia desta casa de oração, em oração, em busca, em ganhar almas. Porque igreja, pastor Tiago e eu somos poucos, mas em 5 ganhamos mais 5, em 10 ganhamos mais 10, em 20 ganhamos mais 20. E é isso que precisamos fazer: saquear o inferno. Enquanto estamos pregando hoje aqui, quantos já morreram? Quantos? Quantos saíram para fazer um corre e a polícia matou? Quantos estavam na esquina e tomou um tiro e uma bala perdida? E estamos negligenciando essas vidas. Mas eu sozinho não posso, o pastor sozinho também não pode. Mas se juntarmos
vamos conseguir. Como um ditado popular, e eu encerro a minha ministração de hoje. O ditado popular diz que uma andorinha só não faz verão. Um crente só, ele pode ganhar, mas ele vai demorar mais tempo para ganhar um bairro do que 10 crentes. 10 crentes juntos, eles fazem um estrago no inferno. Um crente sozinho pode ganhar almas, sim, vai demorar, mas vai ganhar. Então eu digo a vocês o seguinte: sejam Dorcas. Dê a Deus o seu melhor com o melhor que você tem. E eu não estou pedindo dinheiro a vocês. É o seu talento. Glória a Deus. O que você tem de bom, dê a Ele. Porque uma coisa eu tenho certeza: não é para o pastor, não é para a missionária, não é para aquela placa lá fora, não. Tudo que você faz para o reino, é o reino que te devolve. Não é o pastor nem a missionária. O pastor pode ser grato, a missionária pode ser grata, mas o reino é muito mais. Porque se a Bíblia diz que Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, imagine quando estamos fazendo a vontade dEle. Amém, igreja? Glória a Deus. As formas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.